Nessa vertigem, nada frutifica nem floresce, e o medo é próprio dela. O homem adquire um comportamento de autômato, deixa de ser responsável, deixa de ser livre e de reconhecer os outros. Sinto um aperto no coração ao ver a humanidade nesse vertiginoso trem em que avançamos, ignorantes e temerosos, sem conhecermos a bandeira desta luta, sem tê-la escolhido. Esse trecho que acabei de relatar é de Ernesto Sábato, que aos 89 anos escreveu esta ode contra a desumanização. Mas afinal, o diagnóstico de desumanização procede? O que significa se desumanizar? E o que o direito tem a ver com isso? Essa e outras questões nós vamos discutir hoje neste nosso Direito e Literatura que está começando agora. Olá! A partir de agora, você acompanha um debate que conta com a participação de professores de várias áreas do conhecimento que nos ajudam a compreender as grandes questões contemporâneas do direito, da literatura, da filosofia, enfim, os problemas da humanidade. O Direito e Literatura tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o tema desumanização. Para isso, recebemos no estúdio Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, Henriette Caram, professora de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o nosso convidado especial de hoje, o Luciano Marques de Jesus, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. E, ao que vi, a Henriette trouxe um livro que tem o título do nosso programa. Exato. Desumanização. Eu trouxe o romance intitulado A Desumanização, do Walter Hugo Mãe, escritor nascido em Angola, escritor português nascido em Angola. Este livro é um livro publicado em Portugal em 2013, e a publicação brasileira é de 2014. E no livro nós temos um relato de uma menina. E o tempo do relato cobre dos 11 aos 13 anos de idade dela, após a morte da sua irmã gêmea. E essa menina vai nos falar desse processo de desumanização que se sofre diante da morte, diante do silêncio, diante da solidão, diante da incompreensão e da ausência de sentido da vida. A história se passa na Islândia, nos fiordes da Islândia. É uma região praticamente devastada, um vilarejo pequeno, poucas pessoas. Uma mãe que alucina com a morte da filha e que termina realizando cortes no próprio corpo, assim como cortes no corpo da filha que sobreviveu. De modo a fazer um buraco, retirando o mamilo da filha, e a fazer um buraco que devia ser a representação de algo que faltava no coração pela morte da irmã. Uma narrativa pungente, uma narrativa dramática, mas uma narrativa que, apesar de tudo isso, ou talvez por tudo isso, por toda essa dramaticidade, conserva algo extremamente poético. Então, uma leitura que eu recomendo desse romance, um romance psicológico. Um romance que vai trabalhar a questão da desumanização um pouco diferente daquilo que, em geral, nós encontramos na literatura. Mas que depois eu vou falar um pouco a respeito desses modos mais tradicionais, né, de se trabalhar a desumanização. Muito bem. E o Walter Hugo, ele tem esse estilo, né, de escrita, né? Tem. Li vários textos dele e são assim pungentes, são. Né? E esse texto ele dedica ao irmão dele, ao Casimiro, que é um irmão que nasceu e morreu antes do nascimento dele. Então, essa ideia de uma irmã gêmea, né, que percebe que o mundo ficou vazio quando a sua outra parte morreu, né? E o corpo dessa irmã é sepultado de forma que ela vai virar semente
e renascer, esta é a ideia, né? Então tem a irmã mais morta e a irmã menos morta. E ela é a irmã menos morta. Então, É muito forte. Heloísa. Bom, eu trouxe Os Sertões, Euclides da Cunha, que também é uma narrativa de desumanidade, não é? De alguma forma, calcado, o Euclides da Cunha é esse jornalista que assistiu e que escreveu sobre o massacre, que, como ele chamou, que foi os Sertões, aliás, o assassinato, ou enfim, o ataque da polícia em 4 momentos distintos sobre esta população miserável de brasileiros, sertanejos, seguidores do Antônio Conselheiro. E, enfim, em torno do acontecimento, este processo de desumanização, de perder, nesse sentido, a essência humana mesmo, né? Fica o homem, a natureza, só aquilo que quase que de pior tem lá nesse sertão baiano e que é narrado. Não é à toa que tem muitas versões e muitas coisas são escritas sobre esse livro, porque ele realmente é muito marcante. E principalmente porque é um episódio da história do Brasil República, no início da República, e foi visto pelos homens da época com outros olhos que não os nossos hoje também, não? O Vargas Llosa escreveu... Sim, exato, o Massacre do Fim do Mundo, né? Enfim, não exato. Que eu também procurei, seria o livro que, se eu não trouxesse esse, eu traria hoje para abordar o mesmo. Só uma questão, eu tenho referido, não sou original nisso, enfim, mas que o Brasil pode ser entendido melhor, ou os literatos escreveram antes do que os politólogos e outros sobre o Brasil. Perfeito. E os 2 Brasis que aparecem nesse texto é um descortinamento, né, de como se pode compreender o Brasil, suas desumanidades, e um pouco daquilo que a gente pergunta quando eu leio alguns textos que tratam da República Velha, né? E acabei de ler agora o Paulo Prado, reler o Paulo Prado, quando ele fala de uma espécie de patriotismo fofo que nós temos no Brasil. Patriotismo fofo é muito ótimo. Ele escreveu em 1928, o Retrato do Brasil. Claro. E quando eu vejo tudo isso, a minha pergunta sempre é incrível como nós sobrevivemos a nós mesmos. Né? É verdade. Isso é assustador, como a literatura conta antes. Professor Luciano, bem-vindo. E o que nos trouxe? Muito obrigado. Eu trouxe de Viktor Emil Frankl, Em Busca de Sentido, subtítulo Um Psicólogo no Campo de Concentração. A versão brasileira ficou com esse nome, e a versão norte-americana e espanhola é O Homem em Busca de Sentido. E o original alemão começa com reticências, trotzdem ja zum Leben sagen, apesar de tudo, dizer sim à vida. Frankl deseja, neste livro, mostrar, do ponto de vista psicológico, a forma como um prisioneiro comum, um prisioneiro médio, sofre psicologicamente o campo de concentração. Aqui a gente tem um laboratório de desumanização. E como é que o sujeito enfrenta isso psicologicamente e como, apesar de tudo, ele permanece teimosamente dizendo sim à vida. Né? Os referenciais teóricos de Adler e de Freud são insuficientes para interpretar o ser humano numa condição tão extrema. Freud tinha a ideia de que se todos os seres humanos fossem reduzidos aos seus instintos, eles seriam todos iguais. E Frankl mostra exatamente o contrário, né? Que aqui a gente tem a emergência do porco e do santo. Né? Ele usa 2 palavras muito fortes para um lado e para o outro. Né? Essa frase inicial, né? Trotzdem ja zur Leben sagen, quer dizer, apesar de tudo dizer sim à vida, né? É um bom início, né? Para quem vai tratar exatamente de um texto que mostra até que ponto nós chegamos, né? Aonde que a humanidade chegou ao ponto de fazer campos de concentração e tudo isso, né?
Frankl, quando ele chega no campo de concentração, ele junta uma mão na outra e faz um pacto consigo mesmo. Aconteça o que aconteceu, não vou para o fio. Que era aquela experiência que o sujeito não aguentava, aquele horror diuturno de dor, sofrimento e morte, e se grudava na cerca de arame farpado eletrificado. Num livro posterior, já do final da vida de Frankl, chamado Que Não Está Escrito nos Meus Livros, Memória, ele diz que, falou para a mulher dele, faz qualquer coisa para continuar vivendo, suporta qualquer adversidade exterior, mas continua sempre dizendo sim para a vida. E Frankl perdeu, exceto a irmã que fugiu para a Austrália, toda a família no campo de concentração, né? Pais, irmão, a esposa grávida. Eu vi um filme agora chamado Uma Mentira Boa, em que os refugiados do Sudão não têm mais comida, não têm mais água, não têm nada. Os meninos, e os pais foram mortos pelas forças, que não se sabe bem quem é quem, na África. E a frase que eles usam é, eles vão tomar urina do mais velho, do mais forte, que urina, e eles dizem antes, cada um diz, antes de tomar a urina, algo como, eu estou consciente de que eu não quero morrer. Que é nessa linha, né? Nessa linha. Que é incrível, né? E todos dizem a mesma coisa, olham para cima e dizem, eu não consciente de que eu não quero morrer, e tomo. Que é o sim, né? É um pacto com a vida, né? Claro. É um pacto com a Tu te lembra, vocês lembram, lembro que tinha um programa de televisão, de rádio no Rio Grande do Sul, de alguém que amava a literatura, que ama a literatura e que sempre fez bem essa ligação direito e literatura, que foi senador da República, José Paulo Bisol. Que ele dizia de manhã, quando ele abria o programa, ele dizia sim à vida. Sim, isso. Ele declamava algo e dizia sim à vida. Eu me lembro muito bem isso. Isso é uma coisa de 20 e tantos anos atrás, mas é nessa linha, né? E interessante que o programa chama Desumanização e o mote principal é a antidesumanização, que o Luciano trouxe, que é o modo de ver pelo outro lado essa questão da resistência, né? Sim. Parte de cada um. Por outro lado, fica uma pergunta, né? Nesse sim à vida, né? Nesse pacto com a vida, quando conscientemente eu sei que o fim é iminente, né? Não é a pulsão mais básica que está funcionando aí? Né? Ou seja, isso que nós estamos chamando de humanização, né? Não seria justamente colocar-se na posição daquilo que no ser humano é a natureza mais instintiva e pura? E o que acha, Luciano? Eu vou fazer a provocação, Luciano. Não, senti. Na verdade, assim, ó, no campo de concentração, e eu referi isso antes, a gente vê a limitação de Freud e de Adler. Né? Libido está aniquilada ali, porque a gente tem, de um lado, um processo terrível de desnutrição, de outro lado, um processo bastante forte de trabalhos forçados. Né? Os seres humanos são virados em nada. Né? E aqui, neste momento em que eles deveriam ser iguais do ponto de vista, digamos, de Freud, aqui a gente tem a diferença. Quer dizer, o que leva o sujeito a, apesar de tudo, dizer sim à vida? Para Frankl, a chave interpretativa dele é a vontade de fazer que a vida tenha sentido, não obstante todo o horror externo. Ele extrai dessa experiência extrema e terrível, vamos dizer, uma concepção de ser humano muito otimista. Nós vamos voltar a esse assunto. Essa é uma coisa bastante tocante. O Direito e Literatura faz um breve intervalo e já voltamos para na discussão sobre desumanização. É só um instantinho.